Então, pessoal, vamos lembrar uma coisinha importante. Quando nós falamos num conteúdo chamado probabilidade, se você lembrar um pouquinho, sei foi sexto ano, sim, foi sexto ano. O que seria probabilidade? Seria as chances que eu tenho de realizar alguma coisa, um certo evento. Probabilidade é isso. Quais são as chances de você realizar um evento? Por exemplo, se você lançar uma moedinha no alto, qual é a chance de você tirar uma cara na sua mão? Você deve saber que a moeda tem duas faces. Uma nós chamamos de cara, outra coroa. Mas qual a chance de sair isso aí, Tiago? 50%, é metade. Isso aí, isso mesmo. Então, porque eu tenho uma chance em duas. Outro que eu gosto de falar muito. Vocês sabem que tem o jogo da Mega Sena, né? Esse jogo da Mega Sena e tal. E em nosso país, as pessoas jogam muito a Mega Sena. Tá? O que acontece? Imagine o seguinte, 50 milhões de pessoas jogaram na Mega Sena. 50 milhões. Você jogou, aí alguém fez um joguinho só. Qual é a chance que essa pessoa tem de ganhar? É muita? Eu acho que não. Vai ser uma chance em 50 milhões. Ela tem chance? Tem. Mas é muito, muito, muito pequena. Então, probabilidade é isso. E, às vezes, a probabilidade ela é expressa de diversas formas diferentes. Gráficos, por desenhos, por figuras, tá bom? É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho. Então, olha só, na página 25, ela fala o seguinte, tem ao lado a página 24, tem algumas situações, tem um gráfico, melhor dizendo. Se você lembrar, quando nós temos a feira, né, que nós fazemos a feira cultural, sempre tem que se mostrar gráficos, e tem várias formas de gráfico, tem de barras, tem de setores, que é o de pizza, que não é o caso que nós estamos vendo aqui. Então, ele fala o seguinte, que tipo de gráfico está representado na página 24? É um gráfico de setor ou de pizza que nós falamos, que é um círculo. Analisando as informações trazidas por ele, que conclusões podemos chegar? Olha bem, ele fala de alguns estados do Brasil. Que conclusão? Os estados com maior índice de desmatamento no período apontado pelo gráfico são de Mato Grosso, Pará, Amazonas. Em contrapartida, no Amapá, não houve nenhum desmatamento presente. Então, o meu gráfico aqui é um gráfico de desmatamento, e reparem que existem algumas regiões que têm muito e outras que não têm nada. Número 3, melhor dizendo. Esses dados dizem respeito a algum ano ou momento específico? Sim. Agosto de 2017, de 2016, quer dizer, a julho de 2017. Quais são os elementos que nos fazem concluir que os dados se referem ao Brasil? É referência dos estados brasileiros, como Amazonas, Pará, Mato Grosso e etc. Considerando os dados, a qual formação florestal esses dados se referem? Se você observar, se referem ao quê? A floresta amazônica, que ela pega os estados da região norte, né? Que no caso Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e etc. Aí ele fala sobre alguns gráficos, né? Ele pula na página 27, que ele fala o seguinte: responda as questões a seguir com base nas representações anteriores, que são dois gráficos que tem anteriores a ela, um gráfico de setor e tem um gráfico de barras, são gráficos em pés. E acima tem uma tabela, que geralmente o que a matemática faz? Ela pega uma tabela qualquer e representa essa tabela através de gráficos. E através disso que a gente vai retirar dados. Você está vendo a Covid, né? Como é que os jornais estão mostrando? Eles mostram um gráfico e número de mortes, número de casos.
Então, são gráficos que são tirados de onde? De tabelas, tá? Aí ele faz algumas perguntinhas. Primeira delas, em quais representações o conjunto de dados é visualizado de forma mais rápida? Tabelas e gráficos, que são figuras. E, geralmente você visualiza melhor figuras. Segunda questão, segundo item. Qual foi a função da planilha eletrônica na situação estudada anteriormente? A planilha serviu para registrar os dados individuais de cada sujeito pesquisado. É uma pesquisa feita, se você observou lá atrás, sobre esportes no Brasil. Qual o melhor esporte? Qual é o esporte que você mais gosta de praticar? Terceira, qual o gráfico sintetiza todas as informações da tabela? O gráfico de barras duplas. O gráfico de barra dupla, você vai ver que se refere ao público masculino e feminino, que gosta, no caso, de futebol, basquete ou de vôlei, masculino e feminino. Quarta, no gráfico de setor de pizza, qual é o total de porcentagens? Se você somar, no caso, 28, 30 e 42, você vai achar 100%. Então, teoricamente, um gráfico de pizza, de setores, né, de circunferência, ele só pode ser utilizado em porcentagem quando, no total, você achar 100%. Isso é obrigatório, gente. Guarda isso, tá? Se quiser até escrever aí, gráfico de setores é obrigado a registrar 100% de elementos. Página 28 agora. Na página 28 ele fala o seguinte: analise o gráfico a seguir para responder as questões. Tem lá quantidade de espécies de animais vertebrados. Tem nos peixes continentais, tem aves, peixes marinhos, anfíbios, mamíferos e répteis. Ele faz algumas perguntas. Quais animais não fazem parte da pesquisa? Se você observar, no caso, abelhas e besouros. Na sequência que nós falamos, é isso. Abelhas e besouros apenas. Então, letra B. Segunda questão. Qual é o valor aproximado do número de peixes marinhos? Mais ou menos 1.800, 1.850, mais ou menos. É um valor estimado, tá? Não é exato. E de anfíbios? Eu colocaria 1.000, quase 1.500. Eu colocaria 1.490. Eu colocaria 1.495, 1.490. Eu colocaria isso. Tá? Isso eu. Terceira questão. Qual justificativa você daria para haver um número maior de peixes em comparação ao número de mamíferos? Há 3 vezes mais água no nosso planeta do que terra. Então, se possui mais água, logicamente, vai haver o quê? Mais peixes do que animais que vivem onde? Na parte terra. Por esse motivo. Na questão número 4, ela fala o seguinte: observe o conjunto de dados de uma pesquisa e informe o tipo de gráfico mais adequado para sintetizar os dados. Olha que interessante. Ele me dá o seguinte: você utiliza algum meio de transporte? Qual? Aí tem lá carro, ônibus, motocicleta, outros e não utiliza. Tem 5 fatores diferentes, né? Carro, ônibus, motocicleta, outros e não utiliza. E tem 3 faixas de idade: até 29 anos, de 30 a 59 e 60 anos. Qual o melhor gráfico para você representar isso aí? É o gráfico de barras. Que reparem que eu tenho 5 objetos, entre aspas, né? E tem 3 grupos. Então, o gráfico de pesquisa que mais envolve, a gente trabalha com 2
elementos diferentes ou mais, é o gráfico de barras. Ele é o mais indicado. Só que o gráfico de barras, como o gráfico também de pizza também, você tem que fazer uma legenda. O que é legenda? Você tem que pintar, fazer o gráfico com uma cor diferente para que você saiba quem é quem. Por exemplo, tem jovens, adultos e idosos. Você tem que fazer de forma que você saiba onde estão os jovens, onde está o adulto, onde estão os idosos. E são, no caso, carros, ônibus, motocicletas, outros, e não utilizam nenhum meio de transporte. Então, você tem que fazer com que você consiga expressar para as pessoas que elas utilizam meios diferentes de transporte e são meios bem visíveis. Então, isso é importante, tá? Então, todo gráfico tem que ter uma legenda. Geralmente, essa legenda tem que ser colorida. A cor você escolhe. Mas, por exemplo, se você escolher pessoas até 29 anos de azul, carros, ônibus, motocicleta, outros, e não utiliza, jovens tem que ser azul. Se você pegar o idoso de cor, vamos dizer, verde, tudo que você vai fazer com o idoso tem que ser de cor verde. Tá? Isso é muito importante, tá bom? Próximo aí. Agora é com você, página 31. Nossa. Construa um gráfico de setores, que é um gráfico de circunferência, né, de pizza que nós chamamos, efetuar uma pesquisa sobre cor ou raça da população brasileira, no caso, acho do Brasil, né? É brasileira. Foi uma pesquisa feita do IBGE em 2015. Da população brasileira, 45% são brancos, 45% são pardos, 9% preta, 1% outras cores. Total, 100%. Aqui está um detalhe importante. O gráfico de setores é uma circunferência. Não é isso? Então, não é só você marcar o que você quer. Uma circunferência, ela tem um total de quantos graus? 360. Você vai ter que achar... A circunferência você faz qualquer tamanho. Só que você vai ter que fazer o quê? Transformar essa porcentagem em ângulo. A cor branca e parda tem a mesma porcentagem. Então, vai ter o mesmo ângulo. O que fazer? Você faria o quê? 45% de 360. Ficaria 45 sobre 100 vezes 360. Você multiplicando em cima, dividindo embaixo, você acharia 162 graus. Então, branca e parda têm o mesmo fator angular, mesmo tamanho, vamos dizer assim. População preta, 9%. O que fazer? 9% de 360 é 9 sobre 100 vezes 60%. Multiplica embaixo, multiplica em cima e divide embaixo, daria 32,4%. E o que sobrou os outros, esse 1%, é 1 sobre 100 vezes 360, que daria 3,6%. Se você somar as 4 porcentagens, você vê que no total vai dar 360 graus. Então, para você montar um gráfico de setores, não é só você olhar e fazer, não. Tem que fazer a circunferência, tem que trabalhar com, no caso, o transferidor, que é a parte de ângulos, e calcular o tamanho de cada setor pesquisado. Na segunda questão, use os dados a seguir para traçar manualmente e por meio de softwares de sua escolha o tipo de gráfico mais adequado a cada conjunto. Aí ele me dá ali, letra A, dados relacionados à população indígena. Ele fala a população indígena no Brasil, né? Ele me dá duas situações. Ele fala em terras indígenas e fala da terra indígena. Reparem, ele me dá duas situações, na terra indígena e fora delas. Se você olhar no seu livro,
já está feito ao lado do quadro ali os valores no caso, em porcentagem. Então, você poderia trabalhar de duas formas. Porque você vai ver, você pode usar o gráfico de barras, informando a quantidade de indígenas nas suas terras e fora delas. Nas suas terras, tem um total no Brasil de 517.383 indígenas. E que moram fora da sua área, 379.564 indígenas. Você pode fazer, no caso, por barras. Ou também por setores, porque tem duas porcentagens. Uma 57,7% e a outra 43,3%. Só que para que isso aconteça, eu vou ter que fazer o quê? Transformar essa porcentagem em graus. Como? 57,7% de 360. Que é 57,7 sobre 100 vezes 360, que daria 208 aproximadamente. E, continuando, e 42,3% de 360, que daria 151,3%, que ele aproximou para 151%. Então, tem duas formas diferentes. Então, olha bem o que eu acabei de falar com vocês. Então, em relação à população indígena, eu posso montar dois gráficos. Um de barras e outro de setores. Porque eu tenho uma parte quantitativa, que são valores numéricos, e tem uma parte em porcentagem. Por mais que o gráfico de pizza, de setores, ele é mais trabalhoso um pouco, que você tem que achar o quê? A parte que representa cada porcentagem em ângulo. Então, isso é diferente, tá bom? Agora, a letra B, tem um outro gráfico na letra B. Repara o seguinte, ele me dá as 5 regiões do Brasil e da população que mora na área urbana e na área rural. Por exemplo, no Sudeste, 93% moram na área urbana, então 7% da área rural. No Centro-Oeste, 90% moram na área urbana, então 10% são áreas rurais. No Sul, 36% área urbana, então 14% rural. No Norte, 75% urbana, 25% rural. No Nordeste, 76% urbana, 27% rural. Qual o gráfico que melhor representa para mim, no caso, mesmo essas porcentagens? Como se você observar, são 5 regiões e cada uma se forma separada, tem área urbana e rural, o setor aí não é aplicado, porque são 5 regiões diferentes. E as 5 são de 100%, então não daria o setor. Então, o melhor gráfico aí é o gráfico de barras, que você vai trabalhar o quê? Colocar na horizontal as 5 regiões e na vertical a porcentagem. Lógico, fazendo aquele aparato que eu falei, uma legenda. A parte escura é a área urbana, a parte clara é a área rural. Então, você vai montar uma tabelinha indicando esses valores. Aí ele começa também a trabalhar uma parte também que é muito importante também. Você vai ver todos os anos um pouquinho dessa matéria, tá? É falar sobre a medida de tendência central. No caso, são 3 nomes que nós chamamos na matemática: média, moda e mediana. Média é como se fosse calcular a sua média de sala de aula. Como é que você calcula a sua média na escola por disciplina? Você soma geralmente prova mensal, mais bimestral, mais, no caso, os REPs, divide por 3. Então, a média seria o quê? A soma de valores dividido pela quantidade de valores. Média é isso. Quando ele fala um nome chamado moda, moda é o valor que mais se repete. Por exemplo, se numa sala de aula teve 5 notas 7 e 4 notas 3. Qual a nota que mais se repete? Nota 7. Então, a moda aí vai ser a nota 7. E mediana se refere ao valor que está no meio, no centro de uma sequência.
Aí ele continua falando. Dialogar e conhecer, questão de número 1. O que significa média salarial? Cite um exemplo. Refere-se à soma de todos os salários dividido pelo total de trabalhadores. Um exemplo, a média de matemática, média de idade de alunos, média salarial de uma família. Aí, já vou ler a segunda, número 2. O que seria mediana? Mediana corresponde ao elemento central de uma sequência. A terceira, Joana diz que moda representa o salário da maior parte dos funcionários. Isso é correto? Sim. Moda é o valor que mais aparece numa sequência. É o elemento que mais se repete. Aí na página 37, ele me dá uma sequência interessante, né? Olha só agora com você, que interessante isso. Em uma excursão, foram verificadas as idades dos participantes. A guia do passeio fez a anotação das idades para organizar melhor as atividades. Então, reparem que ela teve aqui, no caso, 16 pessoas, houve 16 pessoas nessa viagem. Quer dizer, 16 idades diferentes, geralmente. Para saber a média, o que ela fez? Somou 16 valores e dividiu por 16. A média foi 21. Então, isso é média. Depois, ela achou a moda. Moda é o elemento que mais se repete. Ela viu que o número 12 se repetia 5 vezes. Então, foi o número que mais se repetiu. Então, a moda, então, no caso, é o valor 12. É o valor que mais se repete. Agora, aí ela foi para a mediana. A mediana é o elemento que está no meio. É o elemento central que nós dizemos. Só que aí tem um detalhe importante. Para você achar a mediana, o primeiro passo é organizar as idades em ordem crescente. O primeiro passo é organizar em ordem crescente. Do menor para o maior. Fez isso. Você vai verificar que, como são 16 pessoas, não vai ter aquele que está no centro, mas vai ter aquele que está no meio. O meio aí vai ser, no caso, o oitavo e o nono, a oitava e a nona idade. Como aí a sequência de pessoas são números pares, são pessoas, quantidade de pares de pessoa, no caso, a mediana agora vai ser o quê? A soma de quem está no meio dividido por 2, são 2 valores. Então, quando ele organizou aí em ordem crescente, o meio ficou no número 12 e número 14. Então, como é que ele achou, no caso, a mediana? Ele fez 12 mais 14, que deu 26. Dividido por 2, que deu 13. Então, no caso, a mediana, o meio aí da idade, estaria entre 12 e 14. Então, foi o número 13, que é uma idade. E ele falou também em amplitude. O que seria essa amplitude? Amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor. Amplitude aí é a diferença entre a maior idade e a menor idade. A menor idade aí foi, no caso, os 5 anos. A maior idade foi 85. Então, a amplitude vai ser 85 menos 5, que foi igual a 80 anos. Agora, página 38, questão número 2. Escreva um parágrafo conclusivo depois de analisar os dados referentes às medidas de tendência central e amplitude da questão anterior, né? Então, para esse conjunto de dados, a média não é uma boa medida para sintetizar as informações referentes à idade do grupo, vamos dizer assim. Como a amplitude é muito grande, uma diferença muito grande. Repare que a amplitude são 80 anos de diferença de um para o outro. Então, no caso, a média não é tão indicada nesse caso. As idades das pessoas mais velhas é 85 e 76 anos. Ela influencia no resultado da média. Então, geralmente, a média ela é quase próxima aos elementos que se repetem. E, no caso, não aconteceu isso. Tá? Então, no caso, usar a média, quando tem uma diferença muito grande aí, na matemática mesmo, não é tão indicado.
Tá? Terceira questão. Em um concurso, um candidato obteve média 67,5. Ele fez provas que envolveram 4 componentes: atualidades, língua estrangeira, língua portuguesa e matemática. Sua nota foi 82, 85,6, 73,5. Qual a nota de matemática? As 4 notas divididas por 4 vão dar a média dele. Então, o que acontece? 67,5 é igual a 82, mais 56,6, mais 73,5, mais x sobre 4. Como 4 divide, e passei para o outro lado multiplicando. Então, ficaria o quê? 212 mais x igual a 270. Resolvendo a equaçãozinha, ficou 58. Então, a nota de matemática aí foi 58 pontos. A quarta questão é do Enem, tá? A tabela a seguir mostra a evolução da receita brutal anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas. Empresa V, W, X, Y e Z. Ele pergunta quais empresas seria melhor você fazer investimentos nela. No caso, investimento, seria você trabalhar no, vamos dizer, como é que eu vou dizer a você, com a melhor média anual. Então, eu teria que achar a média de cada empresa. A média da empresa V foi 220. Somou os 3 valores, dividiu por 3. Os 3 anos. Da empresa W, 210. Da empresa X, 225. Da empresa Y, 230. E da empresa Z, 205. No caso, as que tiveram maior média foi a letra D. Porque o Enem, hoje em dia, trabalha muitas questões básicas, Radasa. Tá? Número 5. Também foi feito ali, é um grupo de artístico, né, de algumas pessoas. Foram feitas, calculado a altura de algumas pessoas, de alguns dançarinos. Rui tem 1,32 m, Felipe 1,67 m. Aí tem o Marcel 1,80 m. Ele fala o seguinte, quem ia comparar a posição de destaque? A posição de destaque, quem vai estar no meio da sequência? Primeira coisa, tem que organizar em ordem. Você vê que vai ser o Renato. E quais pessoas farão a dança? Ana, Felipe e Ada, que estão no centro, as mais baixas.